Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina Volansky, eu sou zootecnista, mestre em ciências veterinárias e adestradora. Continuando a nossa série sobre o rótulo da ração, hoje eu quero falar sobre os níveis de garantia. Geralmente as pessoas olham um monte de nome estranho, um monte de número, porcentagem e não entendem nada. Mas eu quero te dizer que os níveis de garantia trazem informações muito importantes sobre a ração que você está comprando, sobre a ração que o seu cão está consumindo. Então, nesse vídeo, eu quero clarear um pouco para você o que significa os níveis de garantia. Como o próprio nome já diz, os níveis de garantia vão garantir o máximo e o mínimo dos nutrientes que contém a sua ração. Então você vai observar que do lado de cada nome desses níveis de garantia tem entre parênteses mínimo e máximo. O que isso quer dizer? Que nessa ração eles estão garantindo que tem no mínimo ou no máximo aquele valor daquele certo nutriente. Ao lado desse parênteses dizendo mínimo e máximo, você vai olhar grama barra quilograma, que é G barra kg, e porcentagem. Você vai ver que também está escrito níveis de garantia por quilograma de produto. Então, por exemplo, se você vê proteína bruta 23% ou 230 gramas por quilograma, o que isso significa? Que em 100% da sua ração, se você pega um grãozinho de 100%, 23% desse grãozinho é proteína bruta, ou se você pega 1 quilograma de ração, 230 gramas são proteína bruta. Você vai encontrar como máximo a umidade, a fibra bruta, a matéria mineral e o cálcio. E você vai encontrar com valores mínimos o extrato etéreo, a proteína bruta e o fósforo. Esses números não vêm simplesmente da cabeça de alguém da empresa e pronto, acabou. Não, existem vários estudos para chegar nos valores máximos e mínimos das necessidades nutricionais de cada animal. Esses valores têm que estar dentro das necessidades nutricionais de cada animal. E essas necessidades nutricionais são publicadas no NRC e no Guia da FEDIAF, que são bases de dados com as necessidades nutricionais de cada animal. O fabricante da ração precisa seguir esses dados, então diferentes rações vão ter diferentes níveis de garantia, mas eles têm que estar baseados nessas tabelas para que o alimento deles seja equilibrado e balanceado para a espécie que se destina. Mas não significa que na ração vai ter exatamente aquele valor que está ali nos níveis de garantia. Ali está o máximo ou o mínimo, mas pode variar. Pronto, tendo dito isso, vamos começar a analisar cada um e saber o que significa cada um deles, começando pela umidade. O que é a umidade? É a água presente nessa ração. Nos alimentos secos, o máximo de umidade deve ser 12%, então até 12% de água ou de umidade. O controle da umidade é fundamental na conservação da ração. Por quê? Porque a umidade favorece o crescimento de fungos e toxinas. Eu estou seguindo a ordem que aparece aqui na minha ração, então após a umidade vem a proteína bruta. Geralmente as pessoas querem comprar a ração olhando somente o valor da proteína bruta. Olha, essa daqui tem mais, é melhor, essa daqui tem menos, é pior. Gente, não é bem assim, esqueça isso. Claro que a quantidade, o valor da proteína bruta é muito importante, mas muito mais do que a quantidade é a qualidade dessa proteína bruta, que a gente vai ver junto com os ingredientes, que eu vou falar no próximo vídeo.
Não dá para simplesmente ver no rótulo a qualidade da proteína bruta. Por isso que eu sempre recomendo que você compre rações de empresas confiáveis. As proteínas são macromoléculas constituídas de aminoácidos. Então, os nutrientes que o animal precisa são os aminoácidos e não a proteína por si só. São os aminoácidos presentes que constituem essa proteína que o animal precisa. Por isso, você vai ver às vezes fontes proteicas, fontes de proteína de origem animal e origem vegetal. Às vezes, as pessoas dizem que ter proteína de origem vegetal é ruim. E não é não. Se você fizer uma mistura de proteína de origem animal e origem vegetal, vai ter uma variedade de aminoácidos. Então, pode ser bom também para o animal. A necessidade de proteína bruta vai variar se o animal está em crescimento, se o animal é adulto, se tem algum tipo de doença. Então, a gente tem que ver o indivíduo, para qual animal essa ração se destina. Filhotes necessitam de mais proteína na dieta. Vocês podem comparar a ração de adulto e filhotes. A de filhote vai ter mais proteína. Por que isso acontece? Porque além da proteína necessária para a manutenção do corpo, ele vai precisar de mais proteína para o crescimento de novos tecidos. Agora vem o extrato etéreo. O que é o extrato etéreo? É a gordura da ração. E por que esse nome, extrato etéreo? Porque é a fração da ração que é insolúvel em água, mas é solúvel em solvente orgânico, por exemplo, o éter. Então, na hora lá no laboratório, onde vai analisar aquela ração, para extrair a gordura, eles usam o éter para verificar a quantidade de gordura daquela ração. Por isso que se chama extrato etéreo. A gordura, o extrato etéreo, é muito importante para a palatabilidade da ração e também para o teor de energia da ração, porque eles fornecem energia. Na prática, o que é que você vai observar? Que a gordura é um ingrediente caro para ser inserido na ração. Então, alimentos de baixa energia, até 8%, são mais baratos. Alimentos com alta energia, mais de 16% de extrato etéreo, são alimentos mais caros. Mas isso não quer dizer que você vai procurar só por alimentos com alto extrato etéreo. Não! Você vai também ter que olhar para o seu animal. Se o seu animal é um animal obeso, um animal que não faz muita atividade física, você não tem por que dar um alimento com alto teor de energia, com alto teor de gordura. Os animais que vão precisar de uma dieta com mais energia são os filhotes que estão em fase de crescimento, são as fêmeas em gestação e lactação e os animais que estão em períodos prolongados de exercício físico. Então, para esses, a gente vai precisar dar mais energia, mais gordura. Animais em manutenção, que são animais que não estão em lactação, não estão em gestação, não estão em crescimento, não estão fazendo exercício físico, a dieta vai variar entre 5% e 13% de extrato etéreo, mais ou menos. Então, presta muita atenção, porque a gordura interfere na ingestão de alimento, no sabor do alimento. Quanto mais gordura, mais gostosa essa ração. Então, para cães filhotes que têm mais gordura, por isso que cães adultos gostam muito também de ração de filhotes, porque contém mais proteína, contém mais gordura, é mais saboroso. Então, principalmente para filhotes, a gente precisa controlar a quantidade de ração que a gente vai dar. Tem gente que diz para deixar à vontade. E não, se a gente deixar à vontade, eles vão comer além do que eles precisam e pode causar vários distúrbios, principalmente em cães de porte grande. Então presta atenção, controle a quantidade diária de ração do seu cão. Já disse isso várias vezes. Fibra bruta, o que é a fibra bruta? São polissacarídeos não digeríveis. O que isso significa? Que o animal não digere, não aproveita nutrientes da fibra bruta, mas ela tem o seu papel, ela tem a sua importância. Na prática, o que nós vamos observar na ração em relação à fibra bruta?
Rações super premium tendem a ter pouca fibra bruta e rações econômicas tendem a ter mais fibra bruta. O que nós vamos observar com a inclusão de fibra bruta também? Que ela é inclusa em alimentos específicos, por exemplo, para animais castrados, animais idosos, para aquelas rações light, rações indoor. Então há uma maior inclusão de fibra bruta. A fibra bruta não é indesejada. Na quantidade adequada, traz sim seus benefícios, como por exemplo, é importante para a saúde intestinal do animal. Em uma ração de manutenção, você vai encontrar de 3 a 4% de fibra bruta, não podendo exceder 6%. Quais alimentos vão ter mais de 6% de fibra bruta? Alimentos de baixa energia, por exemplo, alimentos para cães obesos. Ou seja, se o seu cachorro está em manutenção, ou seja, não está lactando, não está gestante, não está em crescimento, se você selecionar os alimentos com menor fibra bruta, significa que esse alimento vai ter melhor qualidade. Agora vamos falar da matéria mineral. Muita gente esquece de observar a matéria mineral, mas ela vai nos trazer muita informação importante, porque ela está ligada aos ingredientes que foram utilizados nas fontes de proteína, ou seja, a qualidade desses ingredientes. Na prática, o que é que a gente vai observar? Que os alimentos econômicos vão usar farinhas mais baratas, e as farinhas mais baratas podem ter excesso de ossos e minerais. Então isso vai aumentar o valor da matéria mineral. Esse excesso de ossos e de minerais pode trazer prejuízos, pode trazer alterações urinárias e intestinais. E o excesso de fósforo a longo prazo pode comprometer a saúde dos rins. Por isso, a legislação estipulou um máximo de 12% de matéria mineral. Mas se você for procurar para o seu animalzinho, prefira entre 7% e 8% de matéria mineral. Por isso, se o fabricante inserir proteína de origem vegetal, a matéria mineral diminui. Então, isso pode ser bom. Resumindo, pessoal, alimentos mais baratos, de baixa qualidade, vão utilizar matéria-prima mais barata, de baixa qualidade, vão incluir menos gordura na sua ração, porque a gordura é um item caro, e pelos ingredientes de baixa qualidade, vai ter mais fibra bruta e maior matéria mineral. Espero que eu tenha sido clara. Eu trouxe aqui os itens mais importantes e trouxe os assuntos mais importantes de cada item e as informações que eu considero importantes para que você consiga entender a ração que você está oferecendo para o seu animalzinho. Espero que você tenha entendido e gostado, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E o próximo vídeo vai ser sobre os ingredientes. Beijos, pessoal! Até a próxima!